o meu abraço. Já estava com vontade de voltar a falar com vocês. Ficamos aí alguns dias sem termos este contato à distância, sem que eu fale com vocês. Quero agradecer também aos alunos que me mandou mensagem, que me mandou palavras de incentivos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos concluir essa parte aqui para dar sequência à nossa matéria. Aqui eu fiz um esquema geral da prosa realista naturalista, onde o romance realista tem como carro-chefe Machado de Assis e o Raul Pompeia, que você lembra que a classificação ela é problemática, não é verdade? Lembra que quando nós falamos sobre o Raul Pompeia, nós falamos que a obra dele é de transição. Ela passa de quê? Ela passa do realismo para o naturalismo, para o impressionismo, o expressionismo e apresenta até quadro simbolista, tudo bem? Então a classificação do Pompeia, ela é problemática. Romance naturalista, romance social, Aloysio de Azevedo. Você lembra de O Cortiço? Você lembra de Casa de Pensão, né? Você lembra de O Mulato criticando a sociedade de São Luís do Maranhão. Então, romance social, Aloysio de Azevedo. Romance urbano naturalista. Esses dois escritores eu não falara para vocês antes. Adolfo Caminha é muito bom escritor. Ele escreve uma obra falando sobre Fortaleza, por nome de Ar Normalista. Aqui ele analisa a podridão da sociedade de Fortaleza e observe que é uma obra libidinosa, cujas personagens principais são essas aqui, ó. As personagens principais são essas aqui: João da Mata e Maria do Carmo. Viu? João da Mata e Maria do Carmo. Aqui há uma relação incestuosa juridicamente, viu? Não por consanguinidade. O João da Mata, ele é padrinho da Maria do Carmo, que acaba indo morar com ele, e com ele a amásia dele, e futuramente ele vai possuí-la. Existe um forte apelo determinista nessa obra. E a outra obra desse rapaz é uma obra do Adolfo Caminha, que vai falar sobre o que, meus filhos? Que é esse aqui, ó, O Bom Crioulo, viu? As personagens são Amaro, Aleixo e Carolina. E vai falar sobre o homossexualismo, mas que ele não é partidário, viu? Ele não critica nem nada, ele simplesmente mostra os fatos. Esse rapaz é muito bom escritor. E ainda o Júlio Ribeiro, que eu não havia falado sobre ele também para vocês, que é o mais desvairado. Desvairado é o quê? Louco, né? Naturalista do Brasil, chamado de quê? De obsceno. A obra famosa desse rapaz é essa aqui, ó, A Carne, viu? Ele era professor de gramática, esse rapaz. Ele escreveu também um livro por nome de Padre Belchior das Pontes, mas a obra realmente que causou polêmica desse rapaz, isso aqui. As personagens dessa obra são Lenita e Barbosa, viu? Essa obra diz que ela é inspirada na obra O Homem, do Aloysio de Azevedo, que é uma obra muito degradante, essa obra O Homem, e A Carne, ela é inspirada nesta obra O Homem, do Aloysio de Azevedo, viu? Então observe que esses dois escritores,
Esse rapaz foi muito criticado, né? Com essa obra aqui. Inclusive um padre chamou essa obra de carniça e o escritor Júlio Ribeiro chamou o padre de urubu, porque vivia a farejar carniça, né? Então observe que esses são romancistas urbanos: Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro. Regionalista, Domingos Olímpio, nós falamos isso aqui, Luzia Homem, né? Inglês de Souza, que passa uma parte na cidade de Silves, no interior aí do Pará, mas observe que mostra a selva amazônica, onde ele se relaciona com quem? Com a Matutinha, ignorante, neta de um índio por nome de João Pimenta. Eu falei isso para vocês. Manuel de Oliveira Paiva, esse eu não falei para vocês. Esse rapaz é muito bom. Se quando nós falamos sobre o escritor, deixa eu ver aqui, se quando nós falamos sobre o escritor Domingos Olímpio, apesar dos resíduos românticos, que ele vai o quê? Que ele vai influenciar, né? Que ele vai influenciar o modernismo do segundo tempo, esse Manuel de Oliveira Paiva também, viu? Curiosamente, que essa obra aqui, a obra desse sujeito, chama Dona Guidinha do Poço, e ela vai ser publicada 60 anos depois da morte do seu autor, do Manuel de Oliveira Paiva. É uma obra muito boa, que vai mesclar ficção com poesia, né? E observe que as regiões do Nordeste, que mais tarde a gente acaba encontrando essas regiões nas obras de quem? Nas obras de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Então, um escritor muito bom. Claro que eu ainda poderia falar para vocês sobre os naturalistas estilizados, que é o caso de Coelho Neto e Afrânio Peixoto. Mas acontece que dificilmente essas pessoas serão cobrados no vestibular. Para vocês terem uma ideia, esse Coelho Neto, ele foi chamado de príncipe dos prosadores brasileiros, né? Ele escreveu para mais de 100 livros. Então era realmente um intelectual fantástico, torcedor do Fluminense. O filho dele, né, jogou no Fluminense e na seleção brasileira chamava-se Preguinho. O filho dele era um ponta esquerda muito bom, né? Não sei por que o Fluminense tem essa mania de intelectual torcer para ele. Eu não entendo por que isso, né? Muito bem. Meus filhos, o Coelho Neto e o Afrânio Peixoto. Eu ainda poderia falar sobre o naturalismo que teve o regionalismo como programa, né? Que é o caso de Afonso Arino. Esse Afonso Arino, meus filhos, é aqui perto de Brasília, ele é aí de Paracatu, né? O Hugo de Carvalho Ramos, que é de Goiás, tá certo? Pergunta ao professor Marcelo sobre ele, é um grande contista, morreu, me parece que com 21 ou 22 anos de idade. Com 15 anos, ele escreve um conto fantástico por nome de O Saci, que é um conto realmente sensacional, né? Valdomiro da Silveira, falando também sobre o sertão, o Afonso Arino também vai falar isso. Isso é o regionalismo como programa, viu? Esses escritores, eles não vão ser cobrados facilmente no vestibular, principalmente os estilizados, que é o caso do Coelho Neto e outros, né? E esses podem, às vezes, ser indicados, esse que tem um regionalismo como programa, em algum vestibular. É o caso do Hugo de Carvalho Ramos, de quem mais? Do Afonso Arinos, do Valdomiro da Silveira. Ocasionalmente eles podem serem cobrados em algum vestibular, né? E aqui nós encerramos o realismo naturalismo,
Mas continuamos na mesma época, que é a segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX surgiram as seguintes escolas: realismo, naturalismo, lembrando a vocês que o naturalismo é a evolução do realismo, né? E o parnasianismo. Qual o país de origem? O país de origem é a França. Vocês lembram que de certa feita nós falamos que a partir da segunda metade do século XIX, todos os movimentos literários surgiram aonde? Na França, né? Então nós falamos isso. A partir da segunda metade, todos os movimentos literários surgiram na França. Esse movimento surge na França com quem? Théophile Gautier, né? Esse vai ser uma antologia poética. E esse Théophile Gautier, o que vai acontecer, meus filhos? Vai acontecer que esse rapaz, que ocorre? Ele vai falar sobre o aspecto formal da escola parnasiana, que vai surgir a arte pela arte. Ainda o Leconte de Lisle, que vai participar de quase todas as manifestações literárias, também do simbolismo e do modernismo, né? Que vai mostrar a objetividade e pregar a objetividade da escola parnasiana. E ainda o Baudelaire, o Charles Baudelaire, que também vai ser um sujeito de participação de vários movimentos, inclusive quando você lembra esse nome, você lembra de quê? Da escola simbolista, né? Mas que também tem participação nesse movimento. Meus filhos, a escola parnasiana, quando surge, observe que ela vai reagir ao lirismo romântico, né? Então é uma reação ao lirismo romântico. Então vamos observar o seguinte: a escola romântica, ela era melosa, subjetiva, não é verdade? Ela volta para o mundo interior, para os sentimentos, e essa escola combate isso. Eu gostaria que vocês lembrassem que o realismo e o naturalismo combateram a escola romântica, né? O romântico não tinha preocupação com a verdade, e observe que o realismo naturalista tinha preocupação com a verdade. Essa escola aqui, ela surge na mesma época do realismo naturalismo, mas eu devo lembrar a vocês algumas coisas, viu? Ela surge na França, mas essa escola, ela só vai acontecer em 2 países no mundo, na França e no Brasil, viu? É uma escola essencialmente poética, só acontece na França e no Brasil. Por que ela surgiu lá na França? Porque não houve a poesia realista na França, viu? E não existe poesia naturalista, me parece que todos vocês sabem disso. Naturalismo é somente prosa, né? Não há poesia. Então o que acontece, meus filhos? Para preencher a lacuna deixada pelo realismo naturalismo, é que vai surgir a poesia parnasiana, tudo bem? Então é para preencher a lacuna deixada pelo realismo e naturalismo lá na França. Aqui no Brasil também, a poesia realista não floresceu, viu? Tudo bem? Então a poesia realista aqui não floresce. Houve a poesia realista, você não pode confundir com a poesia naturalista. A poesia realista, ela é deselegante, grosseira, agressiva, e a poesia naturalista é elegante, não é verdade? Então observe vocês que nós não podemos fazer essa confusão. Então preste atenção, houve a poesia realista no Brasil? Sim. Ela floresceu? Não, né? Então observe que floresceu a poesia parnasiana, e essa poesia, que só surge na França e no Brasil, reage contra a melosidade, contra o sentimentalismo,
contra o exagero da escola romântica, né? Logo, a poesia romântica, ela era uma poesia o quê? Subjetiva. A poesia parnasiana, ela vai ser uma poesia o quê? Objetiva, né? Então ela vai ser uma poesia objetiva. Ela vai ser uma poesia fria, impassível, né? Por quê? Porque o escritor tem que manter o distanciamento em relação àquilo que ele escreve, né? Ela vai ser o quê? Impessoal. Você lembra que a poesia romântica era altamente pessoal, já que ela era individualista, egocêntrica? Aqui na poesia romântica era o culto do eu, não é verdade? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. Uma noite eu me lembro, ela dormia. Você lembra disso? O romântico gosta do eu. A escola parnasiana, como é objetiva, ela vai evitar o eu. Tudo bem? Então, observe vocês o seguinte, aqui o poeta fala assim, ó, invejo o ourives quando escrevo. Como o romântico falaria? Eu causo inveja no ourives quando eu escrevo. Não é verdade? Como o parnasiano fala, invejo o ourives quando escrevo. Tá certo? Ele evita o seu, ele é impessoal e ele procura manter a sua frieza, o seu antissentimentalismo, o seu distanciamento em relação à obra de arte, né? Essa poesia, ela é uma poesia o quê, meus filhos? Ela é uma poesia plástica, né? Então observe que a poesia aqui, ela é uma poesia plástica, ela é uma poesia o quê? Descritiva, né? Então observe que ela é uma poesia plástica descritiva. Vamos só relembrar uma coisinha aqui juntos? O que é a poesia plástica? Você está lembrado? A poesia plástica é a poesia ligada às artes plásticas, né? Pintura, escultura, arquitetura. Então essa poesia, ela é descritiva, tudo bem? Não esqueçam desse detalhe, né? Observe vocês que a poesia é plástica, é descritiva, ela é realmente voltada para a pintura, a escultura e a arquitetura. E aqui nós vamos encontrar o culto ao formalismo, o culto ao esteticismo. Tudo bem? É o culto ao formalismo, é o culto ao esteticismo. A preocupação aqui é com a forma, é com a estética do poema, né? Você lembra daquele poema A um Poeta, do Olavo Bilac? Que ele tem a preocupação com a forma, com a estética, né? Longe do estéril turbilhão da rua, Benedetina escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo, arquitetura, arte plástica, não é verdade? Preocupação com a forma, com a estética, longe de todos os problemas da rua, tudo aquilo que pode vir a me influenciar. Observe que o poeta parnasiano, ele trabalha longe de todos os problemas da rua, como se ele fosse um monge benedetino, no aconchego do claustro, né? Na paciência e no sossego, e ali ele trabalha. Olha que o escrever é trabalhar, trabalha e teima e lima, apara as arestas e sofre e sua. Mas observe que a arte tem que ficar o quê? Perfeita, elegante, correta, né? Então observe que é o culto
à forma, ao formalismo, ao esteticismo, a preocupação com o quê? Com a forma, né? Aqui você não vai encontrar o quê? O erro gramatical, tudo bem? Tudo aqui tem que ser o quê? Perfeito, tudo aqui tem que ser elegante. Aqui nós vamos encontrar a riqueza vocabular, né? Então nós vamos encontrar a riqueza vocabular, os vocabulários ricos, não é verdade? Nós vamos encontrar aqui o que? Uma grande predileção pelas formas fixas, né? Uma grande predileção pelas formas fixas. Então observe o seguinte: dentre as formas fixas, a mais valorizada vai ser o soneto, embora nós vamos encontrar outras formas sendo valorizadas, mas vocês podem pensar comigo aqui o seguinte, né? Olha só, o que você pode imaginar? O soneto praticamente foi abandonado aonde? No romantismo. Aí você me pergunta, eu não encontro soneto no romantismo? Encontro, mas é raro, né? Raríssimo, tudo bem? Muito pouco o soneto no romantismo. Por que o romântico não gosta do soneto? Porque o soneto tem a forma fixa, é um poema que se desenvolve em 2 quartetos e 2 tercetos. Quarteto, estrofe de 4 versos, terceto, estrofe de 3 versos. Então o soneto totaliza 14 versos, né? Por que o romântico não gostava disso? Porque o romântico tem a liberdade de expressão. Aonde começa a poesia romântica? Onde começa a inspiração. Onde termina a poesia romântica? Onde a inspiração termina, né? E na escola parnasiana? Não, a escola parnasiana é um retorno à fonte do classicismo, tudo bem? E o soneto é uma forma clássica, então ele vai ter grande predileção pelo soneto, pelo triolé, não é verdade? Então observe que pelas formas fixas, tudo bem? Muito bem, né? Observem vocês que a escola parnasiana já te lembra a antiguidade clássica, né? Parnasianismo deriva de Parnaso, que é o monte na Grécia Antiga, né? E observe que lá naquele monte era habitado por deuses e os poetas iam para lá e refugiavam lá. Você lembra que nós já falamos isso lá no arcadismo? Por isso essa escola aqui, ela alinha-se com a escola o quê? Com a escola Arcade, porque tem um jogo de emoção, razão. Por exemplo, barroco é emoção, arcadismo, razão, romantismo, emoção. Então observe que barroco e romantismo se alinham, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, razão. Logo, observe que o arcadismo relaciona com essa escola, como é uma escola poética, principalmente com o parnasianismo, né? Mais tarde você tem o simbolismo, que é também o que? Emocional, que se relaciona com o romantismo e com o barroco. Perfeito? Então aqui, grande predileção, por quê? Pelas formas fixas. Aqui nós vamos encontrar o emprego de quê? O emprego largo de quê, meus filhos? Do alexandrino, é a preferência métrica da escola, e o decassílabo, né? Alexandrino, versos de 12 sílabas poéticas. Decassílabo, versos de 10 sílabas poéticas. Isso aqui é o verso de arte maior, não é verdade? Observe que na escola romântica nós encontramos a medida velha. Preste atenção. Medida velha, verso de 5 e 7 sílabas. E agora, medida nova. Alexandrino, decassílabo, medida nova. Não é verdade? Então observe que os versos aqui são o quê? São versos longos, esculturais. Vamos encontrar aqui também
o emprego de quê? O emprego de rimas ricas, né? O emprego de rimas ricas, de rimas preciosas, não é verdade? De rimas preciosas, raras, não é verdade? O que é isso, rimas ricas? Vocês ainda lembram? Claro, né? O uso das classes gramaticais diferentes. O sujeito não rima usando a mesma classe gramatical, mas observe que ele emprega as classes gramaticais diferentes. Tudo bem? Perfeito, meus filhos? Então observe que isso é rima rica. O que é rima preciosa? Determinadas palavras incomuns, né? Como, por exemplo, o sujeito rimou frondes e pondes. Então observe que é difícil esse tipo de rima. O Olavo Bilac rimou estrela e vela. É difícil conseguir isso, mas o parnasiano ele tem preocupação com o quê? Com a perfeição gramatical, com a riqueza vocabular. E observe vocês que ele vai empregar isso aqui. Eu vou lembrar a vocês que a poesia nesse período aqui, ó, ela é o quê? Perfeita gramaticalmente, viu? Então observe que ela é perfeita gramaticalmente. Você pode encontrar um erro na escola romântica, um erro gramatical? Pode. E na escola parnasiana? Jamais, né? Por quê? Porque essa poesia é uma poesia de quê, meu filho? De laboratório, viu? Então ela é uma poesia de dicionário, tá certo? Ela é pesada, medida e contada. Isso aqui, meu filho, não pode o quê? Não pode ter erro. Nós vamos encontrar aqui também o largo uso do enjambement. Tudo bem? O largo uso do enjambement, né? Meus filhos, eu não sei se todos vocês lembram o que é isso, mas acredito que lembram, né? É a mesma coisa que encadeamento. É quando você... Isso aqui tem uma relação sintática, viu? De um vocábulo anterior ter relação sintática com o quê? Com o início do verso seguinte, né? Mas para ficar mais fácil para vocês, é quando o sujeito liga o final de um verso com o início do outro, tudo bem? É como se ele encadeasse essa parte aqui nesse aqui, ó, né? Longe do estéreo turbilhão da rua, Benedetino escreve, olha aqui, ó, Benedetino escreve, olha só, no aconchego, não, tá errado, né? Longe do estéreo turbilhão da rua, Benedetino escreve no aconchego do claustro, viu? No aconchego do claustro. Então o outro verso aqui começa assim, ó, do claustro. Então observe o seguinte, ele não faz a pausa aqui, ó. Ele fala assim, no aconchego do claustro. Ele vai encadear essa parte com essa aqui, ó. Então isso é chamado também de quê? Encadeamento. Tem outro nome? Tem ou não tem? Tem. Cavalgamento, né? Então você ainda pode chamar isso de cavalgamento. Mas é mais comum em enjambement encadeamento. No aconchego do claustro, hora que você não fez a pausa rítmica lá, mas você ligou imediatamente com o início do verso aqui. Então o enjambement é largamente empregado aqui, né? Perfeito, meus filhos? Muito bem. Agora observem ainda o seguinte detalhe, né? Olha só, o que ainda nós vamos falar. Essa escola, ela teve preferência por alguns temas. E os temas preferidos dessa escola foram esses aqui, ó, os temas preferidos, a história. Então, o acontecimento histórico. Aí você, por certo, pensará assim, quando o sujeito fala sobre a história,
ele não fica ao lado dos anseios de sua época, pode ficar, mas se ficou, ele não alcançou a proposta da escola. Tudo bem? Você lembra dos poemas do Olavo Bilac? A Sesta de Nero, o Incêndio de Roma. Então, observe que ele vai voltar para o acontecimento histórico e fazer o poema com distanciamento, poema frio, poema descritivo, né? A natureza. Aí você vai pensar comigo assim, ó. Mas a natureza nós já a estudamos na escola Arcade e na escola romântica. É verdade. Como é a natureza na escola Arcade? Decorativa. Como é a natureza na escola romântica? Expressiva. Como você é inteligente, eu vou te fazer uma pergunta. Como que é a natureza aqui? E aí você sabe que essa escola aproxima-se da escola Arcade e a natureza é, portanto, descritiva, né? Aí você pode pensar assim, ó. O Gonçalves Dias disse assim: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, né? A terra é minha. Olha o individualismo aí. A poesia centrada no eu do escritor. Percebeu? Agora, olha o poema do Alberto de Oliveira, falando sobre a palmeira, né? Ser palmeira, existir num píncaro azulado, vendo as nuvens mais perto e as estrelas em bando. Você observou? O poeta está aqui e a palmeira está lá, ó. A palmeira não é dele, ser palmeira. Existir num píncaro azulado, está distante, né? Então observe que ele vai falar sobre a palmeira, mas com a impessoalidade, com o distanciamento, né? A mitologia é o que? É revalorizada. Por que a mitologia é revalorizada? Ora, por quê? Nós não falamos que a escola parnasiana deriva do Monte Parnaso? E nós não falamos que esse monte era a morada dos deuses? Então volta para a mitologia. A mitologia, isso aqui é herança clássica. O romântico usa a mitologia? Usa. Mas usa o quê? Pouco, não é verdade? Mas observe que, por quê? Porque o romântico vai voltar mais para Deus, para a divindade, não é verdade? E observe que essa escola mais para os deuses, para a antiguidade clássica. Não quero Zeus capitolino, Hércules e Belo talhar no mármore divino com um camartelo. Então observe que aqui o sujeito vai voltar para a mitologia. Que mais, meus filhos? Para a ourivesaria. Ourivesaria é o que? É o local onde o joalheiro trabalha o ouro transformando em joia. Logo você vai pensar aqui o seguinte, ó. O poeta parnasiano é o quê? O artesão da poesia. Você lembra o que nós falamos hoje, me parece? Invejo ourives quando escreve imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito. Então observe que a poesia aqui não pode ter o que, meu filho? Defeito. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser elegante, ela tem que ser o que? Correta. Não é verdade? Então observe que a poesia aqui, ela tem que ser perfeita, elegante, correta. Agora você vai pensar comigo assim: o parnasianismo reagiu ao quê? Reagiu à escola romântica. O romântico empregou a emoção, o coração. Essa escola aqui emprega o quê? A razão, né? Então o que é que nós temos aqui? O emprego da razão. Tudo bem? Você não age pela emoção. Você não escreve o poema pela emoção. Aqui é a razão. Então preste atenção, você nunca pode esquecer disso aqui, ó. A arte pela arte, né? Então observe que você nunca pode esquecer isso aqui. A arte pela arte. A arte existe
por si só. Se a arte existe por si só, ela independe de quê? Ela independe dos meus sentimentos, tudo bem? Meus sentimentos não têm nada a ver com a arte que eu faço. Perfeito? Perfeito, né? Ela existe por si só. Então preste atenção, vamos reconstruir isso aqui, ó. A arte não depende dos meus sentimentos? Não. Não depende do momento que eu estou vivendo agora, preso, sem poder sair, como vocês também estão, por causa dessa pandemia. Era para nós estarmos juntos agora, eu olhando nos olhos de vocês e falando sobre a poesia, sonhando a poesia com vocês, mas nós estamos distanciados. Vamos imaginar que eu fosse poeta e eu ia fazer um poema sobre esse momento. Eu poderia colocar a minha tristeza, a minha angústia, a minha melancolia, o meu sofrimento por estar distante de vocês. Não, eu tenho que descrever esse momento como algo histórico, um momento que nós estamos vivendo, como os nossos antepassados viveram no passado, com a gripe espanhola, que mais? A peste negra, não é verdade? Então eu teria que falar sobre isso. Por quê? Porque a arte não tem nada a ver com os meus sentimentos, com o meu problema econômico, com nada. Ela existe por si só. Agora, se você trabalhar isso aqui, você terá todas as características que nós já colocamos anteriormente. Então, o que eu vou buscar aqui? A elegância, a correção, a perfeição gramatical, o emprego de rimas ricas, não é verdade? Observe que eu vou encontrar aqui o que mais? O vocabulário rico, né? O enjambement bem ajustado, tá certo, pessoal? Então observe que eu vou encontrar a palavra rica, a palavra trabalhada, a palavra de dicionário. Então observe que a arte é o quê? É elaboração. Então você vai fazer o poema como o arquiteto, o engenheiro vai construir o edifício. Tudo bem? E ele não pode mostrar o quê? O suplício de trabalhar, de fazer o edifício, mas o edifício vai ficar pronto, a poesia vai ficar pronta e vai ficar o quê? Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Será que é fácil fazer arte pela arte? O que vocês acham? É ou não é? É difícil, né, meus filhos? É uma coisa muito difícil. Por quê? Se você quiser experimentar, tenta fazer uma redação sem colocar o seu ponto de vista, tá certo? Só os acontecimentos. Fala sobre a pandemia, faça uma redação falando sobre a pandemia, sobre o momento que nós estamos vivendo, sem dar a sua opinião, para você ver o quanto que isso é difícil. Então eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Nem todos os escritores chamados parnasianos, não, eu vou corrigir. Todos os escritores parnasianos, a obra ou as obras que eles fizeram são 100% arte pela arte, viu? É um ou outro poema que eles alcançam isso. Em outros poemas, eles não vão alcançar e vão acabar se tornando neo-romântico, etc. Tal. Tudo bem? Então, preste atenção nisso, porque isso aqui é muito difícil. Tudo bem? Mais tarde, o professor Marcelo já falou isso para vocês. O Manuel Bandeira, no poema Os Sapos Ridiculares os Parnasianos, e vai falar sobre enjambement, sobre arte pela arte, não é verdade? No poema Os Sapos ele vai falar sobre isso, né? Você lembra que o parnasiano, o poema Sapo, fala assim: vede como primam em comer hiatos, que arte nunca rima em termos combinados. O parnasiano tem horror ao hiato. Se você for fazer vestibular em algum lugar
e cair um texto parnasiano, tá certo? E observe que no texto você encontrar 3, 4 hiatos, você pode ter certeza que o poeta fez o quê? Falhou. O poeta errou. Tudo bem? Porque ele não pode, ele não usa, ele não gosta do hiato. Por isso que o Bandeira o critica, né? Fazer o quê? Usar o hiato. Também em outros poemas o Bandeira critica isso aqui, ó, em Poética, por exemplo. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, não quero saber de lirismo que não seja libertação. Vocês estão vendo? A palavra em liberdade, né? A palavra em liberdade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse rapaz aqui, ó, Teófilo Dias, tudo bem? Ele é o quê? Ele é introdutor do parnasianismo no Brasil, tudo bem? Introdutor do parnasianismo no Brasil. Perfeito? Ele é tio do Gonçalves Dias, viu? Introdutor do parnasianismo no Brasil. Se você me perguntar assim, esse rapaz pode vir a ser cobrado no vestibular? Meus filhos, é muito difícil, viu? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. E ele vai introduzir o parnasianismo no Brasil com essa obra aqui, ó, Fanfarras, né? Fanfarras. Então, observe que com Fanfarras, publicado em 1882, aí eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: o realismo chegou ao Brasil em 81, o naturalismo em 81 e o parnasianismo em 82, com a obra Fanfarras do Teófilo Dias, né? Vai ser fácil ele ser cobrado no vestibular? Não, senhores, né? Não vai ser muito fácil, não. Quais os escritores, então, que podem vir a ser cobrados no vestibular? Os escritores que formam a Trindade parnasiana. Trindade ou tríade, viu? A Trindade ou tríade parnasiana. Vocês lembram quais são eles, meus filhos? Lembram ou não lembram? Possivelmente lembram, não é verdade? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e que mais? Olavo Bilac, né? Esses são os principais escritores parnasianos. É claro que depois, na próxima aula, ao terminarmos a tríade, nós vamos falar sobre mais 2 escritores, viu? Nós vamos falar sobre o Vicente de Carvalho, muito bom escritor, e sobre a Francisca Júlia, né? A Francisca Júlia. A Francisca Júlia, inclusive, foi a poetisa que fez o quê? Que caiu no último vestibular aqui, né? Então, observe o seguinte, esse rapaz aqui estreia com essa obra aqui, ó, Canções Românticas, né? Canções Românticas. O título já sugere a vocês que ele era o quê? Romântico, né? A adesão dele ao parnasianismo acontece aqui, ó, com meridionais, tudo bem? Aqui é a adesão realmente parnasiana desse rapaz. Perfeito, meus filhos? Muito bem. Então, observe vocês que ele estreia com canções românticas, com ainda mostrando uma tendência romântica,
Mas ninguém o criticou por isso, porque todos perceberam que o romantismo dele era um romantismo crepuscular, tudo bem? Um romantismo de fim de tarde, não era o que ele queria, né? Diferente do próximo escritor que nós falaremos, que é o Raimundo Corrêa, que depois eu vou contar algo para vocês. Mas observe que esse aqui já mostra que não era isso que ele queria. Ele escreve uma série muito grande de obras, sonetos e poesias, versos e rimas, Por Amor de uma Lágrima. Para vocês terem uma ideia, a obra desse rapaz ela é dividida em 4 grupos, né? Livro de Ema, Natália, porque é uma quantidade muito grande que esse rapaz, que fez até o 3º ano de medicina e formou em farmácia, né? Não formou em medicina, abandonou o curso e fez farmácia, mas se dedicou mais o que? Às letras. Mas se vocês observarem o que acontecia naquela época, vocês lembram que o Joaquim Manuel de Macedo era médico, mas praticamente não trabalhou muito com médico, foi professor de história, de gramática, de literatura, né? Lembra do Manuel Antônio de Almeida, aquele de Memória de um Santo de Milícias? Era médico, mas nunca exerceu a profissão, foi jornalista, funcionário público, né? E professor. Esse povo gostava muito, era de humanidades, fazia direito, fazia medicina, perdão, não sei porquê, né? Mas observo que eles gostavam, é isso aqui. Na próxima aula, meu tempo terminou, eu já ouvi a sirene, não sei se vocês também ouviram, mas na próxima aula nós vamos concluir a Trindade Parnasiana e, por favor, não percam. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe vocês, Deus consola e conforta vocês neste momento, dê realmente paciência para vocês para ficarem em casa. Se tiverem necessidade de sair, não esqueçam de usar a máscara, não é verdade? Se cuide, porque eu ainda quero ver vocês, se não pessoalmente, pelo menos os nomes de vocês em jornais, contando das proezas que vocês farão no futuro com os cursos que vocês vierem a fazer. Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer a Giovana pela mensagem que me mandou e tantas outras pessoas. Essa foi a mais recente. E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. O meu abraço. Tchau, tchau.